Deus abençoe, irmãos. Podeis sentar um pequeno instante. Acredito que o pastor Oswaldo mandou um grupo, né? Falando dos grupos que nós teremos de manhã, de manhã. E ele nos pediu para estar aqui. O pastor Oswaldo, ele, como ele disse no áudio, ele nos orientou também a trazer alguns estudos bíblicos, né? Esses cultos de escola dominical. Então, nós vamos seguir a ordem do nosso pastor. Para nós é uma honra poder servir o povo do Senhor. Nós estamos aqui para servir os irmãos, somar com vocês. E meus irmãos me conhecem, eu também conheço os irmãos. Eu respeito muito essa igreja, uma igreja que tem uma fé inabalável, né? E já morei aqui com dois irmãos do Buriti. Tenho muito respeito pelos irmãos, amo muito vocês. E a gente está aqui para somar e nada mais disso, né? Ajudar os irmãos, servir os irmãos. Né? Então, o pastor Oswaldo, ele pediu que nós estivéssemos aqui. E aí vai estar também o irmão Mateus, está aqui também. O Mateus vai dar uma saudação. O irmão Lucas também vai trazer os estudos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, né? Estudando as escrituras. Nós sempre gostamos de ressaltar que nós vamos trazer um ensinamento bíblico, mas não é só para somar com o nosso entendimento, é um entendimento a mais. Mas esses ensinamentos, eles têm que trazer algum tipo de transformação, né? E esse é o nosso objetivo. Tanto transformar o nosso entendimento, mas transformar a nossa vida espiritual também, porque isso é consequência de ouvir a palavra, né? E a fé, ela vem por ouvir. E fé é revelação. Então, nós ouvindo a palavra, nós estudando a palavra, isso traz fé. E fé é uma revelação. E quando a fé, ela desce no povo, isso traz coragem, isso traz encorajamento, isso traz uma força sobrenatural. E onde tem fé, o Mobrano ensina, é onde tem vitória. No local onde tem fé, não tem derrota. Aonde tem fé, tem vitória. Os doentes saem curados, os enfermos saem curados. Se tiver pessoa na cadeira de rodas, sai andando. É o poder da fé. Nos deixa encorajar. E a fé, ela vem por ouvir a palavra. Né? Então, o nosso objetivo é aumentar a nossa fé mais e mais. Né? Eu convido o Mateus para dar uma saudação aqui. Seus irmãos, seus irmãos de Jesus. Primeira vez que eu venho aqui com os irmãos, e uma atmosfera muito agradável, né? Você tabernáculo, assim, bonito. Eu sei um pouco da história, né? Mas eu nunca vi, sabe um pouco da história, como Deus tem feito através de você. Para mim é uma alegria poder estar aqui, uma alegria poder estar com os irmãos, somando juntos. Trabalhamos, lutamos pelo mesmo alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. É um corpo glorificado. É um dia sair dessa terra de pestilência aqui, de alcançar esse novo mundo que Deus nos prometeu. Então, nós estamos aqui trabalhando junto, o seu irmão Mateus, que não me conhece, que a maioria me conhece, a maioria dos irmãos também. E nós estamos aqui como amigos, como guerreiros do mesmo exército, lutando pelo mesmo alvo, o mesmo inimigo. E o nosso general vai nos dar a vitória. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos sejam. Veio comigo também o irmão Eliel, o irmão Caçula, né? Veio também o irmão Gabriel Rolon, da Ilha do Fundo. Nós viemos 4 pessoas. E convidei eles para vir ontem, né? Prontamente atender, para estar junto com os irmãos aqui nesse culto de escola dominical. E esperamos que Deus vai nos abençoar. Amém?
Gostaria de iniciar hoje só com uma base, né? A gente conversando com o pastor Oswaldo sobre isso. Nós gostaríamos de falar sobre os terremotos profetizados. E é importante nós, como servos do Senhor, entendermos alguns eventos que estão posicionados e profetizados nas Escrituras, justamente para nós, para preparação, né? E como Brana diz na mensagem, coisas que hão de ser, que o verdadeiro cristão, ele é um precursor das coisas vindouras. A nossa fé está baseada em coisas que estão por vir, né? Nós cremos que nós teremos um corpo glorificado e nós pregamos essas coisas que hão de ser. Nós cremos no arrebatamento e nós cremos nesse arrebatamento coisas que hão de ser. Então nós somos precursores. Nós estamos caminhando na nossa fé, batalhando por essa fé que uma vez foi dada aos santos, baseado em coisas que hão de ser. Então o verdadeiro cristão, ele é um precursor e ele ama coisas que hão de ser, né? Esses eventos futuros. Nossa fé está baseada nisso, né? E por mais que as pessoas falem, mas quantos anos vocês pregam sobre arrebatamento? Quantos anos vocês creem nesse arrebatamento? Parece que passam os anos. E cadê esse arrebatamento que vocês estão pregando? Pode passar quantos anos que for, mas a nossa fé vai permanecer inabalada, crendo nesse arrebatamento da igreja. Amém? Então nós gostaríamos de falar sobre esses terremotos e como que Deus trabalha dentro desses terremotos. Terremotos também são juízos divinos. O irmão Brana mostra na mensagem a junção do tempo, que terremoto também é uma junção do tempo. Finda uma dispensação para iniciar outra dispensação. Quando Deus termina algo, quando Ele vai iniciar outra coisa, tem um terremoto naquela junção. E aí nós vamos mostrar também alguns terremotos que está profetizado no livro do Apocalipse. E é um assunto muito tremendo. Nós vamos identificar alguns eventos, né? Porque eventos modernos se esclarecem as profecias. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, para nós lermos a Escritura que está em Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Êxodo, capítulo 19, versículo 16, diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo, que não traspasse o tempo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra. Amém. Podeis sentar. O ministério do Filho do Homem, ele sempre termina com um terremoto
e com uma ressurreição. Então, o assunto terremoto, ele tem uma importância muito grande para entendermos até mesmo o ministério do Filho do Homem. Você vê que quando o Filho do Homem apareceu para Abraão, e ele visitou a tenda de Abraão, depois que ele terminou seu ministério com Abraão, houve um terremoto e houve também uma ressurreição. Quando o Filho do Homem apareceu para Abraão, houve uma ressurreição do ventre de Sara e uma transformação de corpo, porque eles se tornaram jovens novamente. O irmão Brana fala assim, como é que uma velhinha de 90 e poucos anos, ela podia ter filhos novamente? E quando Abraão visitou o rei Abimeleque, Abimeleque se apaixonou por Sara. Como é que ele se apaixonou por Sara? O irmão Brana disse que foi porque houve uma transformação no corpo de Sara. Então, quando o Filho do Homem apareceu para Abraão, houve uma ressurreição, uma transformação do corpo, e também teve um terremoto. Terremoto esse em Sodoma e Gomorra. E esse terremoto foi tão forte que afundou Sodoma debaixo do Mar Morto. E a história comprova isso. A história mostra que houve um terremoto que afundou Sodoma e Gomorra. Quando Jesus, o Filho do Homem, apareceu na terra, no final do ministério de Jesus, houve um terremoto tão grande em Jerusalém, um terremoto sobrenatural que partiu o véu do templo de cima para baixo. E houve uma ressurreição também. Os mortos que estavam na sepultura do Velho Testamento ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou, depois dele. A Bíblia diz. Então, o ministério do Filho do Homem sempre termina com um terremoto e com uma ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Amém? Terremoto significa mudança dispensacional também. Amém? Observa, Gênesis capítulo 7, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim, ó, Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Observe, nesse dia, quando o terremoto caiu, como Brana disse, que houve uma grande explosão. E junto com essa explosão veio um terremoto muito grande. Com a explosão e o terremoto, houve um tsunami tão grande que varreu a terra naquele dia. Como a explosão foi muito forte, tirou a terra de seu eixo e trouxe as nuvens. E uma chuva muito grande caiu sobre a terra e aquilo inundou o planeta Terra inteiro. Então, um tsunami, uma explosão, um terremoto e o dilúvio cobrindo a terra. E aí deram fim de uma dispensação. Estava terminando uma dispensação para iniciar outra dispensação. E aí nós lemos aqui Êxodo capítulo 19, não foi? A escritura que nós lemos? Nós lemos Êxodo capítulo 19. Aí o que estava sendo retratado aqui em Êxodo 19? Nós acabamos de ler. Nós temos Moisés, versículo 16. Moisés levando o povo fora do arraial. E aí houve trovões, relâmpagos. E a Bíblia fala que houve um terremoto. Porque a Bíblia diz que o monte estava tremendo. Estava tendo um terremoto naquele local. Depois do terremoto, Deus chama Moisés. Fala, Moisés, vem cá. Agora, Moisés, deixa eu te explicar. Ninguém pode chegar perto do monte. Se um animal passar na fronteira do monte, se um animal, uma criança, passar na fronteira do monte, vai ser morto. Sabe o que estava acontecendo ali, irmão? Mudança dispensacional. Deu um terremoto aqui. Que dispensação estava acontecendo? Antes daquele momento, o povo estava vivendo a dispensação da graça. Quando aquele terremoto acontece,
Estava terminando a dispensação da graça e entrando agora na dispensação da lei. Ou seja, Deus estava falando agora eu vou ser a lei e vocês vão ter que seguir uma lei, e quem atravessar essa fronteira será morto. Quem desobedecer a lei? Antes era a graça. No final da dispensação da graça, no intermédio da junção do tempo, acontece um terremoto e inicia uma outra dispensação. Então, o terremoto está ligado à mudança dispensacional. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, fala assim, misericórdia, não está entendendo nada. Não. Então, amém, está todo mundo entendendo. Então, terremoto é mudança dispensacional. Amém? Então, nós vemos Êxodo capítulo 19. E nós sabemos que nós estamos chegando no fim de uma dispensação. No fim da dispensação gentia, para entrar na dispensação dos judeus. Então, nós estamos esperando, irmão, segundo a profecia do nosso profeta, que haverá um terremoto que vai dividir essa dispensação. Que vai ter uma mudança dessa dispensação para outra dispensação. Mobrano diz assim, ó, na mensagem, o homem interior. No parágrafo 41, ele fala assim, ó, quando ele estava naquela montanha para tomar o seu próprio dedo e escrever aqueles mandamentos que Moisés colocaria na arca, os relâmpagos brilhavam, os trovões ribombavam. E o terremoto foi tão grande que até mesmo Moisés teve temor. Então não é eu que estou falando que teve terremoto, o Mobrano está mostrando. E a Bíblia está mostrando. Houve um terremoto. Mudança dispensacional. Então vamos recapitular aqui, irmãos. Nós estamos no estudo da escola dominical, né? Então, uma escola. E então, o pastor Oswaldo falou que é importante nós trazermos um caderno, uma caneta, né? Porque nós estamos numa escola dominical, escola de domingo, né? Então, recapitulando, o terremoto, ele é uma mudança dispensacional, certo? Então, toda vez que vai ter uma mudança de uma dispensação para outra, tem um terremoto. O Brano chega a dizer até que no fim da era de Filadélfia para o início da era de Laodiceia teve um terremoto também. Terminando, porque ali estava findando a dispensação da santificação, a dispensação de João Wesley, para entrar numa dispensação que viria os pentecostais. Então houve um terremoto. Nós vimos aqui, ó, um terremoto que aconteceu, uma mudança dispensacional da graça para a lei, né? Só que você sabe que a dispensação da lei já acabou, né? Quantos sabem disso? Nós estamos mais vivendo a dispensação da lei. Nós agora estamos na dispensação da graça. Então, se teve uma mudança da lei para a graça, mudou a dispensação. Então, se mudou a dispensação, tem um terremoto. Então, vamos lá. Antes o povo estava na graça, aí o próprio povo cometeu um erro fatal, disse o profeta, eles quiseram a lei, Deus estabeleceu a lei, aí teve um terremoto, aqui em Moisés. Passou todo o tempo da dispensação da lei, aí desceu Jesus Cristo sobre a terra. E Jesus Cristo foi aquele elo que mudou a dispensação da lei para voltar para a dispensação da graça. E aí abriu-se 7 eras da igreja, e é o tempo que nós estamos vivendo na dispensação da graça novamente. Na mudança de dispensação da lei para a graça, teve um terremoto também. Mateus capítulo 27, verso 50. A Bíblia diz assim, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião,
e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse terremoto, termos, nós estamos vendo aqui uma questão 7. Esse terremoto, ele é um terremoto de mudança de dispensação. Amém ou misericórdia? Nós temos da graça para a lei, terremoto. Da lei para a graça, outro terremoto. Mudança dispensacional. Glória a Deus. Mudança dispensacional. Em Apocalipse capítulo 6, nós vemos um terremoto que vai sacudir, abrindo o sexto selo. Versículo 12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Tremor de terra, terremoto. Aconteceu um terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aí nós vamos ver uma coisa aqui, irmãos. Eu quero que você grave isso aí na sua mente. Se você trouxe para anotar, você também pode anotar. Nós temos no livro do Apocalipse 3 terremotos profetizados. Nós temos aqui o sexto selo, tem terremoto no sexto selo. Esse terremoto, ele é o mesmo terremoto do sétimo selo, então nós temos esse terremoto, que é o terremoto que fecha a era gentia para iniciar a era judaica. Certo? Ou seja, numa dessas manhãs, pode ser um domingo como esse, entre as 6 e as 9. Nós vamos sair daqui da terra sendo arrebatados. Quando nós formos arrebatados, vai acontecer um terremoto nessa terra. Porque vai ser mudança dispensacional. Vai terminar o tempo com os gentios, aí agora Deus vai virar as costas para os gentios e vai se virar para os judeus e vai tratar só com os judeus. Então tem uma mudança dispensacional aí. Então você tem mudança dispensacional, tem terremoto. Amém? Então vai ter um terremoto. Quando nós subirmos numa dessas manhãs, vai ter um terremoto. Terremoto que vai sacudir a terra. Amém? Aí nós temos esse terremoto. Eu falei de 3, né? Nós temos esse terremoto. Aí nós temos um terremoto, que é um terremoto da 7ª trombeta. Segundo terremoto. A Bíblia fala que a Bíblia relata isso em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13, que é um terremoto que vai acontecer em Jerusalém. E aí nós temos o terceiro terremoto, que é um terremoto da 7ª taça, que acontece aonde? No Monte das Oliveiras. Cada uma desses terremotos são mudanças dispensacionais. Amém? Mudanças dispensacionais. Eu quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos. É bem interessante sobre os terremotos. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 11. Ou melhor, Gênesis capítulo 10. Gênesis 10. Aí depois nós vamos para Gênesis capítulo 11. Deixa eu fazer um contexto sobre essa escritura aqui. A Bíblia vai nos falar aqui. Nós falamos aqui. Ó. Se tivesse um quadro aqui, eu até ia mostrar para os irmãos em uma linha do tempo. Mas vamos tentar raciocinar junto comigo aqui. Vou tentar explicar de uma forma que os irmãos consigam entender bem o que nós vamos falar. Você sabe que Gênesis é um livro semente.
certo? É um livro sombra. Então, se é um livro semente, tudo que está acontecendo agora já aconteceu lá em Gênesis, em forma de semente, entende? Então, observa, nós falamos aqui que nos dias de Noé, houve um terremoto, certo? E estava vingando uma dispensação para iniciar outra dispensação. Era o fim do velho mundo para iniciar a dispensação de um novo mundo. Sem o pecado, sem aquele pecado. Mas observa uma coisa aqui. Esse terremoto, ele iniciou uma nova ordem mundial também. Porque de Noé teve um filho chamado Cão. E esse filho, os irmãos sabem que ele foi a descendência dele foi amaldiçoada. E depois de Cão veio Canaã. Depois de Canaã veio Cush. E de Cush veio Nimrod. Aí observa isso. Eu quero mostrar agora para os irmãos um terremoto que mudou uma dispensação agora. Porque esse terremoto de Noé, ele teve uma mudança de dispensação do velho mundo para o novo mundo. Mas depois desse terremoto aconteceu um outro terremoto. Entende? Esse terremoto foi o terremoto que trouxe uma nova ordem mundial. Agora, em tipos e figuras. No terremoto de Noé, nós podemos aplicar para o terremoto que aconteceu com Jesus lá no Calvário, que mudou a dispensação da lei para a graça, do velho mundo para o novo mundo. 7 eras da igreja se abriram. Quando encerra a era gentia, acontece um outro terremoto também. E esse segundo terremoto que vai acontecer, quando nós sairmos daqui da Terra, vai iniciar uma nova ordem mundial sobre a Terra. Vão ter 3 anos e meio de grande tribulação, sob uma nova ordem mundial, sobre um cabeça, um super-homem de Satanás, o homem que a besta vai estar encarnada nele, ele vai estar dominando o mundo. Nesse momento, nós não vamos estar aqui na Terra. Nós vamos estar na ceia das bodas do Cordeiro. Então, vamos recapitulando. Vocês têm muita informação, vai confundindo, mas vamos recapitular aqui. Houve um terremoto nos dias de Noé, terminou a dispensação do velho mundo para o novo mundo. Aí nasce, depois, na descendência de Cão, nasce um homem chamado Nimrod. E esse homem começa a governar o mundo depois de um terremoto. Depois de um terremoto. Nimrod começou a governar o mundo inteiro depois de um terremoto. Vamos colocar agora para o dia que nós estamos chegando? Depois, quando nós sairmos daqui da Terra, vai ter um terremoto. Depois desse terremoto, haverá um super-homem de Satanás, a besta, e ele vai governar o mundo inteiro. Então, você vê nas sombras que uma coisa aconteceu, e Eclesiastes capítulo 1 e Eclesiastes capítulo 3 diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que é, já foi, e tudo que há de ser também já foi. Então, nós estamos vendo em Gênesis, o livro Semente, que houve um líder mundial sobre a Terra, que governou o mundo depois do terremoto. É maravilhoso ou não é essa Bíblia, irmão? Está conseguindo entender? Amém ou misericórdia? Amém? Glória a Deus. Então, olha só que a Bíblia mostrou em forma de semente o mistério para algo que está por vir. E tudo que é já foi, tudo que há de ser também já foi. Então, em Gênesis, o livro Semente, está nos mostrando também o governo mundial depois do terremoto. Gênesis capítulo 10, no versículo 25, a Bíblia diz assim, E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joktan. Então, Gênesis 10, nós estamos vendo aqui que houve uma repartição da terra, Peleg,
repartiu a terra, está falando de um terremoto. Esse terremoto aqui, quantos, talvez na escola, estudando, talvez os jovens vão saber disso. Acho que nas aulas de história, até nas aulas de geografia, fala que o mundo antes era uma Pangeia. Era um continente só, o mundo inteiro. Já estudou isso, Elião? Na escola? Estou. Jovens também, já viram isso? Antes era uma Pangeia. Era um continente só. Esse terremoto aqui, ó, de Peleg, aí, que no seu dia se repartiu a terra, foi um terremoto tão grande que o mundo inteiro era um continente só, e o terremoto, ele desprendeu os continentes. Entende? Hoje, se eu quiser ver meu pai lá no Japão, eu tenho que pegar um avião, passar por cima do oceano, para ir ver ele. Antigamente era um continente só. Hoje tem que atravessar o oceano para você conseguir ir em um outro país. É um país de um outro continente. Como é o exemplo do Japão. Ou você vai de navio, ou vai de avião. Né? Porque repartiu a terra. Então, antes era uma Pangeia. E aí, nos dias de Peleg, que repartiu a terra, foi esse terremoto que repartiu a terra inteira. Aí, depois desse terremoto, iniciou uma nova ordem mundial. Como assim uma nova ordem mundial? Porque esse terremoto ele foi tão devastador, ele mudou a estrutura do mundo. Ou seja, as nações eram uma do lado da outra. Quando houve esse terremoto e separou, teve que ter uma nova lei, uma nova regra, eles teve que mudar costumes, porque agora tinha um oceano no meio. Eles tinham que aumentar, talvez, o seu orçamento em navegações, em viagens mais longas. Se antes era fácil pegar um recurso natural, agora ficou mais difícil, porque agora tinha um oceano no meio. E aí iniciou-se, com essa repartição da terra, houve uma bagunça no mundo. Aí se levantou um Nimrod, que ele seria o salvador da paz. Ele trouxe um plano para o mundo inteiro para resolver a causa econômica. O mundo nesse tempo estava vivendo um caos. Mas o irmão Brana disse que Nimrod, a Bíblia diz, e o irmão Brana nos mostra que Nimrod, ele era um poderoso caçador. O caçador, ele é estrategista. Sabe o que o caçador faz? Os irmãos que caçam sabem disso. Vão saber mais do que eu, porque eu não sou um caçador. Mas o caçador, ele estuda a presa. Então, um caçador bom é assim. Ele estuda como é que aquele animal que ele quer matar, ele faz o estudo antes daquela presa, não é? Faz o estudo, ele vê aonde que eles andam mais, qual que é o território que ele anda, aonde que ele aparece mais, qual que é o momento de mais fragilidade dele. Ele observa os horários que ele descansa, o horário que ele sai para comer. Então, o caçador, ele estuda aquela caça para saber quando agir. E Nimrod, sendo um grande, a Bíblia chama de um poderoso caçador, ele era um grande estrategista. Ele estudou as nações. E ele soube a maneira de caçar nação por nação e dominar o mundo inteiro e fazer uma nova ordem global. Existe um Nimrod no nosso dia, uma besta, que ela está estudando pessoa por pessoa. Por isso que é importante os cultos, que nós vimos nos cultos, porque aqui nós vamos fortalecer nossa munição e fortalecer nossas armas também, nossa armadura. Existe uma besta hoje que está estudando pessoa por pessoa, porque existe um Nimrod, um poderoso caçador, hoje no nosso tempo, que ele tem estudado pessoa por pessoa. Você acha, irmão, que o avanço dessa inteligência artificial é só para ajudar as pessoas? Eles estão estudando cada coisa. E é uma coisa tão assustadora que se você ir no chat GPT, você pode pesquisar sobre o William Branham, ele sabe o que são os seguidores, ele sabe quais são as páginas de seguidores, você pode escrever assim, me mostrem páginas de seguidores de William Branham.
Ou se você colocar lá, Ministério a Sétima Bomba, o que ele escreve? A inteligência artificial sabe o que o Ministério a Sétima Bomba quer. Você digita assim, ó. O que o Ministério a Sétima Bomba, que está lá no YouTube, ele quer? Eu fiz esse teste. Fala assim, eles são seguidores do Leão Branco. E todos esses arquivos, esses bancos de dados, estão na mão de um sistema demoníaco. Ele sabe o nosso comportamento. Por exemplo, se você pegar o Instagram e ficar rolando a tela naquele Reels, existe uma inteligência dentro daquele Instagram que sabe o que você gosta e o que você não gosta. Ele estuda seu comportamento. Esse banco de dados está na mão da besta. Ele sabe o seu endereço, ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você não gosta, ele sabe aonde você trabalha, ele sabe os horários que você entra na internet, a hora que você sai. Existe um poderoso caçador que está hoje dominando o mundo inteiro e na hora certa o profeta diz, essa prostituta, esse super-homem de Satanás vai dominar o mundo inteiro. O cenário está sendo montado. Vai chegar a hora que ele vai saber de tudo. Ele vai saber das transações bancárias que nós temos. Ele vai saber quanto dinheiro nós temos na conta. Ele vai saber o que você gosta, o que você não gosta. E baseado nessas informações, ele vai mandar o engano. Aí por isso que, quando o Conselho Mundial de Igreja, a imagem da besta se levantar e mandar aquela proposta convidativa, muitos cristãos que estão dentro da mensagem vão cair dentro do plano da besta, porque não tem discernimento e não lê as mensagens suficientes. Não tem interesse em estudar as Escrituras. E vão cair dentro do engolo de Satanás, achando que vão estar adorando a Deus, mas dentro do sistema da besta. Por isso, irmão, que eu não estou falando de política aqui, mas se levanta talvez esse presidente e fala, olha, eu apoio os cristãos, eu apoio a família. Isso é Satanás botando as pessoas a cair dentro do sistema da besta. E aí nós estamos vendo aí um presidente que se levantou nos Estados Unidos e ele fala assim, eu sou cristão, eu defendo as famílias, né? E agora eu vou invadir tal país, é por causa da democracia, por causa da paz, estamos contra o comunismo. Mas o objetivo dele é dominar a nação. O objetivo dele é enriquecer, pegar o ouro negro. Eu não sei nem por que eu entrei nessa área, mas Deus vai levando a gente a alguns assuntos, né? Então você vê que nesse tempo aqui de Nimrod, agora eu voltei, nesse tempo aqui de Nimrod, ele dominava o mundo inteiro. E ele era um poderoso caçador. E eu fiz o paralelo com o dia que nós estamos vivendo, que existe um Nimrod hoje na Terra também, que ele quer dominar o mundo inteiro. Se Nimrod não quer entrar na Venezuela e falar que é por democracia e paz, mas na verdade ele quer dominar. Ele quer dominar a Groenlândia, quer dominar o México, o Canadá. Ele quer resolver a questão da paz no Oriente Médio, dominando, jogando mísseis sobre o pretexto da paz. E a Bíblia fala que ele destrói maravilhosamente, ou seja, usa os recursos da mídia para dizer assim, é democracia, é paz, mas o objetivo é dominar. Eu não estou falando de política, porque são dois lados totalmente demoníacos, né? Nós temos o lado, esse lado da ideologia esquerdista, que é totalmente demoníaco, que defende coisas totalmente contrárias às Escrituras, e o outro lado que se disfarça de bom, mas vai levar um pouco engano. Por isso que o centro tem que ser a palavra, tem que ser a mensagem do profeta, tem que ser a Bíblia, para nós não cairmos no do diabo. O diabo se disfarça. E dessa forma que Nimrod foi dominando o mundo inteiro. Até criar Babel. Amém ou misericórdia? Estão conseguindo entender? Então, Nimrod dominou o mundo depois de um terremoto. Desse terremoto aqui que está aqui na tela. Dia se repartiu a terra. Nesse terremoto, aí, pode colocar Gênesis capítulo 11. Olha só, Gênesis capítulo 11. Então, Gênesis capítulo 10, acontece o terremoto, uma mudança de dispensação. Aí entra Gênesis capítulo 11 e fala assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, era uma mesma linguagem, era uma globalização.
todo mundo com a mesma língua, a mesma fala. E hoje, irmão, a globalização está tão grande que hoje todo mundo fala a mesma língua e a mesma fala. É uma linguagem global. A globalização está tão grande que você não precisa pegar um avião e viajar para Paris. Você abre a internet lá, tem um Google Maps, e aí você consegue andar pelas ruas, pela globalização. Então, a globalização ela trouxe uma linguagem universal. E o avanço da tecnologia nos permitiu falar uma mesma língua, uma mesma fala, uma mesma linguagem. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vago na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, passamos tijolos e queimemos-los. Bem, aqui começa o avanço da ciência. Então, eles tiveram uma inteligência de fazer assim: ó, vamos pegar barro, fazer tijolo e vamos queimar bem. Porque quando queima, faz ele ficar mais resistente para fazer grandes construções. Então, desceu-lhe uma inteligência sobre eles para iniciar uma civilização mais forte. Não é exatamente o dia que nós estamos vivendo? Amém? Exatamente o dia que nós estamos vivendo. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. De toda a terra. Tentando fugir do julgamento, né? Mas não teria como, né? O julgamento viria, de qualquer forma. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a rua que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor diz: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, isso é o que começamos a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Então vamos lá. Nirode dominou o mundo depois de um terremoto. Foi uma ordem mundial, um governo mundial, uma religião mundial. Tudo estava centralizado no grande líder Nirode. Depois de um terremoto. Aí eu repito, nós cremos que nós estamos indo para um arrebatamento numa dessas manhãs. Quando nós partirmos daqui da terra, haverá uma mudança de dispensação e o terremoto vai tremer a terra inteira. Depois desse terremoto, aí o nosso profeta diz assim: a noiva sobe, acontece o terremoto, o super-homem de Satanás desce. Esse homem vai ser um homem como Nirode. Ele vai ser um homem super inteligente, entendido em teologia, disse o profeta, um homem sábio e inteligente, e ele vai conseguir resolver as questões da terra inteira. Eu vou até ler, vou ler esse parágrafo aqui para os irmãos verem que eu não estou falando nas minhas próprias palavras, mas o Mumbrana disse isso. Observa, na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 370, o Mumbrana diz assim: ó, o terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com cada poder que a Roma pagã sempre teve. Porque a besta de 7 cabeças, o dragão, foi lançado dos céus e veio encarnado em um falso profeta. Aqui está, ele tinha 7 coroas, ele foi lançado e jogado na terra e no mar, correto? O que estamos dizendo? Agora, olha onde o nosso profeta vai entrar. Por isso, irmão, que quando o Conselho Mundial de Igreja começar, haverá uma perseguição sobre a noiva, porque só a noiva consegue desmascarar quem é o super-homem de Satanás. Então, eles vão tentar desmascarar e perseguir a noiva. Mas quando a perseguição iniciar, a noiva vai subir no arrebatamento. Satanás não vai conseguir colocar as suas mãos sujas sobre a noiva, porque Deus ama a noiva, Deus nos ama. E antes que Satanás coloque suas mãos sujas em nós vamos subir no arrebatamento. E o profeta diz assim, ó, desmascarando Satanás nessa mensagem primeiro seu. Ele fala assim, ó, o que estamos dizendo? Quem é esse cavaleiro do cavalo? Você sabe quem é?
é o super-homem de Satanás. Nós temos estado desejando um super-homem. Não é isso que o povo está querendo? Um homem que resolva o problema econômico. Olha quantas... Eles têm aquele discurso, né? Aquele discurso progressista. Mas quantas pessoas estão passando fome? Nós estamos precisando de alguém que resolva a economia global. E uma mulher diz assim, ó, nós temos estado desejando um super-homem. Nós não temos, correto. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Eles vão obter. Apenas espere até que a igreja suba e Satanás seja lançado. Ele encarnará. Isso é correto. Eles querem alguém que realmente possa fazer o trabalho. Ele o fará. É um homem inteligentíssimo, irmão. Vai ser o próprio Satanás encarnado dentro de uma pessoa. Assim como Jesus Cristo desceu em 63 e encarnou em mim e você, e nós vamos subir no arrebatamento, o mesmo Satanás vai encarnar numa pessoa, e Satanás é um ser inteligente. Aí o profeta diz assim, ó, educado, é o super-homem de Satanás, com educação, sabedoria, teologia de igreja da sua própria palavra, do seu próprio feitio, e ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo. E ele conquistará cada religião do mundo, porque todos eles entrarão em uma confederação de igrejas e a Confederação Mundial de Igrejas. E ele já tem seus edifícios construídos, tudo mais colocado em linha. Não está faltando mais nada. Cada denominação se introduziu diretamente nisso, na Federação de Igrejas. E o que está apoiando isso? Roma. E o Papa agora está clamando, somos todos um. Vamos nos reunir e andar juntos. O profeta diz assim na mensagem segundo o selo, parágrafo 103. O anticristo é gentil, certamente. Ele é um personificador da verdade. Anti significa contra. Agora, esse grande super-homem, ó, como ele se tornou um grande homem, então finalmente foi entronizado. Depois de entronizado, ele foi coroado. E agora, depois ele foi adorado no lugar de Deus. Nerode desses dias. O poderoso caçador. Ele vai dominar depois de um tempo. Amém, misericórdia. Louvado seja Deus. Na mensagem de Deus dessa era maligna, 123, o profeta diz assim, agora, isso mostra quem é o cabeça desse sistema mundial de igrejas. Isso mostra quem é o cabeça disso. E Satanás, na forma de pessoa, de um super-homem de sabedoria, uma super sabedoria, ele sabe mais do que todo o restante deles. Não importa o que a palavra diz, ele tem sua própria interpretação a isso, a interpretação para essa era maligna. O super-homem de Satanás. Sabe, educado, sabe como, ele sabe como se expressar. Ele sabe como falar. Ele tem a maneira dele falar, ele é bom no discurso, ele é bom em oratória. Ele vai saber encontrar o mundo inteiro dentro de uma situação satânica. Nós falamos em Campo Grande, né? Nós estamos estudando as datas em Campo Grande, e aí nós estamos falando sobre como que Satanás opera. Porque existe coisas nas escrituras, irmãos, que nós temos que entender com o olho espiritual. Nós não podemos olhar e falar, não, mas isso aqui, né, como diz o mundo, isso aqui é machista, isso aqui é feminista, isso aqui eu não concordo, mas é a palavra de Deus, nós temos que ter o olho espiritual para cada coisa. Né? Inclusive, eu estava comentando com uma jovem sobre aquela escritura que diz assim, a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Essa escritura, ela tem um olhar muito espiritual nisso. Não é só no lado natural, mas é muito mais no lado espiritual. Por quê? Mulher representa igreja, mulher representa a noiva. Então, quando a Bíblia está falando assim, a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, ela está falando sobre os frutos que a noiva tem que produzir. E os frutos é a própria palavra que ela tem que gerar. Então, a mulher salvar-se-á dando à luz o filho. E como que a mulher dá à luz? Não é com dores de parto? E não vai ter um aperto?
quando o aperto vir para a noiva, vai gerar dores de parto. E nesse momento, quando o aperto vier, o irmão Branham diz na mensagem suas infalíveis palavras de promessa: espere que aquele aperto chegue. E vai ser nesse momento que aquele grande dom, a terceira puxada, vai se manifestar no meio de você. Ou seja, a mulher se salvando, dando à luz feliz. Aí voltando aqui para Nimrod, ele dominando o mundo inteiro. Você lembra lá na Escritura, no livro de Reis, quando a Bíblia fala que Jeú estava vendo com seus cavalos, aí Jezabel ficou sabendo que Jeú estava vindo, aí a Bíblia foi enfática dizer assim, ó, que Jezabel pintou seu rosto e olhou pela janela. A irmã Bruna diz na mensagem: a face pintada de Jezabel, existia várias faces de Jezabel. Isso aponta para uma hipocrisia, né? Uma falsidade. Jezabel, para se apresentar numa festa, ela tinha uma face, ou seja, um tipo de pintura. Depois ela pintava um lado de vermelho, um olho de preto. Para receber uma pessoa importante, ela pintava o olho de outra forma, para seduzir. Aí você pode ler a sua mensagem, pega a sua mensagem e faça como aqueles homens de Bereia. Você lembra lá em Atos? Os homens de Bereia, eles eram mais bem-aventurados, a Bíblia fala, porque eles examinavam a Escritura, não é? Então vocês são homens de Bereia também. Aí você pega a sua mensagem e confira o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que Acabe se casou com o rosto falso, porque Jezabel pintou seu rosto para seduzir Acabe, atrair ele. Pintou o rosto. Aí o irmão Branham diz na mensagem: fácil pintar de Jezabel. Acabe se casou com o rosto falso. Talvez quando chegar em casa, que ela tirou a maquiagem, ele levou um susto. Não era aquela face que ele tinha casado. Agora, espiritualmente falando, o que é? Jezabel, eu falei que mulher significa igreja, não é? A mulher salvaciada nas duas filhas, a noiva. Jezabel significa uma igreja mundana. Significa um sistema de Roma, não é? E como é que Roma está atuando? Como é que Nimrod está atuando hoje? Pintando seu rosto. Como assim pintando o rosto? Ela atua disfarçada, sobre o pretexto de falar: vamos ajudar as pessoas carentes, sobre o pretexto da democracia, da paz, pintando seu rosto, disfarçando. Porque pintura, ela esconde falha, não é? A pessoa que quer que pinta o seu rosto, talvez tenha uma parte ali do rosto que ela não gosta, ela vai lá e pinta o rosto daquele jeito. Vai esconder falha. Por isso que maquiagem é o espírito de Jezabel. Para maquiar, esconder falhas, talvez ela não goste. O rosto falso. Deus não é Deus da falsidade, né? E face, ela está falando sobre... O rosto está falando sobre face. Face, por exemplo. A face da cidade mudou. Vamos falar assim: a face de dois irmãos mudou. Quer dizer que melhorou, né, a imagem da cidade. Então é a maneira de Satanás operar. Ele opera com seus intuitos satânicos, mas maquiado sobre um pretexto bonito. Nimrod operando. Por exemplo, nós tivemos aquele caso do 11 de setembro, aqueles aviões que bateram naquelas torres gêmeas. Você sabia, irmão? Depois daquele evento desastroso, triste, que marcou o mundo naquela época, foi algo muito triste. Milhares de pessoas morreram. Mas observe, depois daquele evento, houve a maior transferência de riqueza da história para os Estados Unidos. Mais do que no período da Segunda Guerra Mundial. Porque no período da Segunda Guerra Mundial foi quando os Estados Unidos se tornou uma potência econômica. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos ficou mais rico ainda. Sabe por quê? Porque agora, maquiando o seu rosto, a segunda besta, podia entrar no Iraque
no Afeganistão, sob o pretexto da paz e contra o terrorismo, eles poderiam entrar nesses países, destituir os seus governantes e levar embora o petróleo. Operando disfarçado, operando com maquiagem, sob o pretexto de paz, democracia, contra terrorismo. E agora eles tinham um pretexto que agora eles podiam acessar os seus dados privativos sob o pretexto de ser contra o terrorismo. Nós estamos vivendo exatamente nesse dia. Nós estamos vivendo perto do dia do grande terremoto que vai assolar essa terra. O dia do terremoto que vai assolar essa terra, para iniciar uma dispensação que a besta vai dominar, está perto para acontecer. O cenário já está montado. Nirod já está dominando o mundo inteiro. Só falta Satanás se encarnar no homem para dominar o mundo inteiro. Nós estamos às portas do arrebatamento. Estamos no tempo de ir embora. É hora de nós arrumarmos as nossas malas. É hora de acertarmos as nossas vidas. Pedirmos perdão para quem precisa pedir perdão. Acertarmos a nossa vida. Sermos mais sinceros com Deus. Porque é dia do grande terremoto assolar a terra. E nós subirmos do arrebatamento. Está na hora de nós irmos para casa. Você crê nisso, irmão? Dá um amém para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, nos próximos cultos, irmãos, nós vamos entrar mais a fundo no que significa, né? No próximo culto, o que é o primeiro terremoto, o que é o segundo terremoto profetizado, o que é o terceiro terremoto profetizado, que está profetizado no livro do Apocalipse. E hoje nós fizemos apenas uma base, os irmãos entenderem que terremoto está dentro de uma mudança dispensacional. Amém? Todos entenderam? E aí, nós provamos nas Escrituras algumas mudanças dispensacionais que tiveram, e nessas mudanças tiveram terremotos. Certo? Aí por que nós citamos Nirod aqui? Para os irmãos entenderem o dia e a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos perto de um terremoto. Porque já tem um sistema dominando. Só falta o diabo se encarnar. O poderoso caçador já está aí. E ele é um caçador. Está escrito lá em Apocalipse 18. Esse Nirod, ele é um caçador não só na questão de um sistema financeiro. Ele é um caçador de corpos e almas de homens. Não é isso que está lá em Apocalipse 18? Mercadores de corpos e almas. Ou seja, Satanás não está só preocupado em dominar o sistema financeiro, o sistema político do mundo inteiro. Ele está atrás da sua alma. Ele está atrás da alma dos eleitos. Ele está atrás das almas dos jovens. Ele é um poderoso caçador. Ele está estudando cada movimento seu. Ele tem visto quais são as suas falhas, quais são as suas fraquezas. Por isso que a Bíblia é maravilhosa em dizer que a força da corrente está no seu elo mais fraco. Né? Então você tenha discernimento e veja aonde que o diabo tem te envergonhado, porque é ali que o diabo vai investir mais pesado para te levar para o engano da marca da besta. Fortaleça esse seu lado mais fraco com oração. Busque a Deus com jejum, com consagração. Entra na presença de Deus para você não ser engodado nas artimanhas desse poderoso caçador. Né? Os jovens também, os irmãos, tome cuidado com as artimanhas de Satanás. Ele é um poderoso caçador. O inimigo virá, mas nós vamos permanecer unidos em oração, buscando a Deus cada vez mais, nos consagrando, para que o poderoso caçador não destrua a nossa família, não destrua a vida dos jovens, e que possamos estar cada vez mais firmes no nosso absoluto. Amém? Só para nós encerrarmos aqui, irmãos, e
Uma das nossas premissas desses estudos, nós queremos trazer bem fracionado em cada culto e não tomar muito tempo para não cansar os irmãos, porque o estudo é muita informação. Nós queremos que os irmãos captem bem o assunto que nós vamos tratar, porque nós queremos, o nosso objetivo maior é a transformação de vida, né? Que esses assuntos possam enraizar no nosso coração. E aí, cada vez que nós viermos ao culto, nós temos que fazer a seguinte oração: Senhor, faça com que o meu coração seja um solo fértil. Como aquela parábola de Jesus sobre aquele semeador que semeou em vários tipos de solo, né? Era um solo pedregoso, o outro era um solo cheio de espinho, o outro ele deixou no meio do caminho, as aves pegaram. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa parábola mostra um grande mistério. Às vezes o seu solo é um bom solo, mas você semeou, a palavra foi semeada, e aí assim que você sai da igreja, você deixa as aves virem pegar semente do seu coração. Mas aí quando a palavra é pregada, você tem que falar: Senhor, que o meu coração seja como aquele solo fértil, que a semente cai e ela enraiza no meu coração, e as aves não pegam. Que meu coração não seja um terreno pedregoso também, um solo duro, que eu fique questionando o que está sendo falado na palavra, com espírito de rebeldia. Mas o nosso coração tem que ser um solo fértil, para que a palavra venha e nós possamos receber a palavra com alegria, com gozo e com muito temor. Então, para nós encerrarmos aqui, eu quero mostrar para os irmãos que, mais uma vez, nesse tempo, apenas para os irmãos notarem que nós estamos perto de sermos arrebatados, e esse é um tempo que o sistema rejeitou, as pessoas rejeitaram completamente Jesus Cristo. Ele está para fora. Numa sexta-feira santa, no dia nos dias que o nosso profeta estava na terra, em 1964, houve um terremoto, uma sexta-feira santa. Esse terremoto veio depois que o irmão Brana jogou uma pedra para o ar, e houve aquele terremoto no Alasca. Depois que ele jogou aquela pedra para o ar, teve 3 estrondos. Nós vamos mostrar isso no curso que vem, mas isso se conecta com essa escritura de Êxodo, capítulo 19. Você viu que aqui em Êxodo 19 teve um sonido muito alto, como se fosse uma trombeta? Sonido alto, era um barulho muito grande, um terremoto. Não era isso? Quando o irmão Brana jogou aquela pedra para o ar, em 1964, teve uns 3 estrondos muito grandes. Bem igualzinho com Êxodo no capítulo 19. 3 estrondos, as pessoas ouviram só estrondos. Mas do 7º anjo ouviu 3 vozes. Julgamento caindo na costa oeste. E o terremoto foi tão avassalador que derrubou metade do Alasca. Afundou metade do Alasca. E o irmão Brana diz assim: ó, há um grande monstro, um terremoto, que começou lá no Alasca. E esse monstro está vindo bem para cá. Sabe onde o irmão Brana estava? Em Los Angeles, quando ele disse isso. Aquele grande monstro que começou lá no Alasca, ele está descendo para cá. Ele falou assim: se arrependa, Los Angeles, porque os seus dias vai ser como os dias de Cafarnaum. E vai ser pior do que os dias de Pompeia. Porque os dias de Pompeia foi um terremoto junto com uma erupção vulcânica. E aquela erupção vulcânica varreu a cidade de Pompeia. E o irmão Brana disse que seria pior do que os dias de Pompeia o terremoto em Los Angeles. Você sabe que Los Angeles é lotado de vulcão. Ou seja, o terremoto que vai vir sobre Los Angeles vai ser tão avassalador que vai ter erupções vulcânicas, tsunamis, e vai derrubar toda a costa da Califórnia. Esse é o terremoto que vai acontecer uma dessas manhãs. Mas nós vamos estar lá na ceia das bodas oportunas. Não seremos virgens densas, mas seremos virgens prudentes. Amém? Então hoje é uma base sobre o terremotos que nós fizemos. E aí, convido você, no próximo culto, nós estarmos juntos,
para nós continuarmos o assunto sobre terremotos. Amém? Aí nós teremos os cultos posteriores, estudos com Mateus, o irmão Lucas Helps. E aí juntos nós vamos estudando a palavra e se elevando cada vez mais para nós subirmos no arrebatamento. Amém, irmãos? Você está feliz? Bem? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor. Selando esse culto. Senhor Jesus, Pai eterno, nós fazemos essa oração, Pai, nesse final desse culto. Eu peço, Senhor, que o Senhor Jesus possa selar esse assunto no coração de cada irmão que veio nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família e que a palavra possa enraizar no coração de cada um. O que eu posso fazer, Senhor, é vir ler as Escrituras, falar do seu amor, mas só o Senhor pode enraizar isso no coração desses eleitos, Senhor, desses irmãos maravilhosos que estão aqui nessa manhã. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Então, serve isso no coração de cada um, que possa abrir o entendimento de cada um desses irmãos, Pai. É a nossa oração, que o Senhor possa fazer com que eles voltem para casa, regozijando, alegre com a abertura da palavra e alegres por ter uma mensagem tão poderosa como essa que nós criamos. Porque o seu profeta disse que vencer é reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas. O seu profeta Águia voou por cima das armadilhas satânicas e nos avisou sobre o plano do inimigo e nós temos como escapar. E nós agradecemos o Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada irmão, no nome do Senhor Jesus. E eu esqueci, mas eu trago saudação do pastor Oswaldo também, um abraço. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Cumprimente seu irmão, sua irmã, Deus abençoe para ele. Deus sustente e abençoe cada um dos irmãos.